Enquanto isso, você pode abrir a sua Bíblia em João, capítulo 5. João 5. Nós vamos continuar a nossa série que estamos fazendo no Evangelho de João, com o tema Os Retratos de Jesus na Galeria de João. Nós estamos vendo as imagens, como que João algumas vezes retrata a pessoa de Jesus. Hoje nós estamos no nosso quarto estudo. E o tema de hoje é Jesus. Jesus, o grande médico. Hoje nós vamos ver capítulo 5. Esperar todo mundo, as crianças saírem para a gente concentrar um pouquinho. Não se preocupem, os papais, nós compreendemos totalmente. É a nossa limitação e é um motivo para você orar, para Deus nos dar um lugar maior para ir, né? Isso é um problema bom que nós estamos tendo, então ore aí para que o Senhor possa nos dar sabedoria do que fazer nos próximos meses. Ok, João capítulo 5, você abriu aí, eu quero introduzir um pouco aqui o assunto. Certamente todos vocês, principalmente os adultos, as crianças começam desde cedo a ter uma rotina, né? Os pais já sabem como é que é a rotina dos filhos, tem aquele período que acorda várias vezes para mamar, né, enquanto bebê. A Stephanie sabe mais que ninguém nesse momento. Tem aquele período que já vai passando para a introdução alimentar, depois tem o período da escola, e assim vamos criando rotina para os nossos filhos. Nós também, como adultos, temos uma vida comum. Todos nós temos uma vida comum, trabalhar, estudar, desenvolver planejamento, fazer compra, matricular menino na escola e tudo. Todos nós temos uma vida comum. Obviamente que existe uma vida comum que nós fazemos diariamente. Você acorda, vai tomar um banho, vai para o trabalho, outro vai para a faculdade, para a escola, enfim. Todos nós temos uma vida comum. Agora, quando nós olhamos o que é vida comum, isso é muito relativo, né? Tipo assim, se eu disser o que é a minha vida comum, pode ser diferente da sua. A vida comum de uns é incomum para outros. Quando nós olhamos a minha rotina quando você olha a sua rotina de trabalho, é diferente da minha. Seus estudos é diferente do meu. Sua família é diferente da minha. Então, nós temos vidas comuns, mas não é comum a vida do outro, né? A sua vida comum não é comum à minha. O seu trabalho não é igual ao meu. A sua rotina diária não é igual à minha. Cada um de nós tem a sua rotina diferente. Agora, você já parou para pensar que existem pessoas que vivem vidas comuns, que eles não, digamos assim, queriam estar naquela vida comum, ou até podem se esforçar, mas têm uma dificuldade maior para sair daquela vida comum? Quando você pensa, por exemplo, numa UTI de hospital, pessoa que está lá internada há meses ou semanas, a vida comum dela é o quê? O médico chega, medicamento, muitas delas às vezes está até entubado e não sabe de nada, não tem sentido nenhum. Isso é uma vida comum de uma pessoa que vive no UTI de hospital, assim também como os médicos e enfermeiros, né? A vida comum deles já está lá cuidando de pacientes, para eles às vezes já se torna algo tão assim natural que a dor, ele já não pensa tanto na dor, mas pensa mais em como está cuidando para tentar tirar a pessoa daquela situação. É uma vida comum para essas pessoas. Quando você olha, está aí os corredores e qualquer hospital que você for, ver lá uma UTI, vai ter pessoas lá. Ou não obrigatoriamente na UTI, mas no próprio hospital, a pessoa que está internada. A vida comum dela é aquela. Moradores de rua, por exemplo. Quando você pensa em morador de rua, todo dia ele acorda na rua. Todo dia ele vai ter que correr atrás de comida. Todo dia ele vai ter que, sei lá, fazer alguma coisa para chegar no final do dia e tentar estar vivo, né? Isso se torna tão comum que a gente vê que as pessoas, nós mesmos passamos com os moradores de rua e, tipo, é comum para nós aquilo ali. É comum você olhar para as pessoas que estão na rua, não, eles moram aí, a gente não pode fazer muita coisa, né? A gente pensa isso. Eles estão lá todos os dias, buscam um lugar para dormir, uma maneira para diminuir o frio, dependendo do lugar, outro lugar para diminuir o calor, né? Dependendo também da situação.
Isso aqui eu não estou colocando o julgamento se a pessoa está lá porque quer ou não está. Só estou colocando aqui a rotina, tá certo? Para a gente entender o que eu quero falar mais ou menos aqui. Olhando para essas pessoas, esses dois exemplos, eu podia dar muitos outros exemplos de pessoas que vivem vidas comuns, que para eles talvez não seriam tão interessantes assim. Hoje nós vamos ver uma história comum na vida de alguém que estava enfermo e vivia ali naquele lugar que nós vamos olhar aqui todo dia. Essa pessoa estava enferma, o trecho diz lá o tempo que ela estava, há quase 40 anos, 38 anos vivia doente, estava num lugar ali que era rotineiro para ela, todos os dias, sem esperança, sem ninguém para ajudar, mas alguém incomum para aquela pessoa entrou na história dele. Alguém incomum entrou na história daquele homem em um dia comum, um dia que era normal para ele. Jesus, o grande médico, entrou na vida daquele homem que nós vamos ver hoje. João capítulo 5 traz um relato da história de um homem, que não diz o nome, mas dá algumas diretrizes aqui do que o trecho quer trazer. O trecho específico não é sobre a história do homem. Nós vamos ver aqui, o trecho específico é sobre o nosso Salvador. Nós vamos ver que o nosso Salvador, ele entra em dias comuns na vida de pessoas incomuns, como a sua e a minha. Vamos ler aqui, eu vou ler só o trecho até o versículo 9, apesar de eu falar um pouco no último ponto, até o versículo 18, mas eu vou passar hoje aqui eu vou ler só até o versículo 9 para a gente ganhar um pouco de tempo, tá bom? A palavra de Deus diz assim, João 5, os versículos 1 até o versículo 9. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim, havia muito tempo, perguntou: Você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, a tua palavra foi lida. Pedimos a Deus que o teu Santo Espírito possa nos ajudar, tanto a mim na pregação da palavra, quanto os meus irmãos no entendimento e em guardar a palavra do Senhor. Pai, nos ajude a não sermos somente ouvintes, mas sermos praticantes da tua palavra. Ajude-nos, Senhor Deus, a deixar as nossas ansiedades, os nossos anseios lá fora, para que possamos, ó Deus, cuidar em ouvir palavras de vida eterna, como os teus discípulos disseram. Somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. Então, Pai, por favor, nos ajude, Senhor Deus, enquanto estamos aqui ouvindo a tua palavra, pregando a tua palavra. Aquelas pessoas, meu Deus, que ainda não entendem o Evangelho, que o Senhor possa quebrar os corações. Traga, meu Deus, transformação enquanto a sua palavra está sendo pregada. Que o Senhor, meu Deus, cure a nossa pior doença nessa noite, que é o pecado, que é a inimizade contra ti. Nos ajude, Pai, em nome de Jesus. Amém. Se tem uma lição que eu queria aqui, primeira coisa eu queria trazer aqui o resumo do trecho. Se eu pudesse trazer para você uma frase que resumia esse trecho, nós chamamos de preposição, né? Colocar em um trecho, uma frase, um trecho maior. O que esse trecho aqui nos ensina? Jesus vai a lugares incomuns, atenta para pessoas incomuns e transforma a vida de pessoas comuns. Isso é interessante a gente ver. Tem lugares que não são muito comuns para qualquer pessoa, né? Tipo, a gente não gostaria muito de estar andando, por exemplo, na Cracolândia.
A gente não gostaria de estar passando ali o tempo inteiro, certamente. Não sei aonde é o lugar que é mais parecido com aquele lugar de São Paulo. A gente também não gostaria de estar o tempo inteiro no meio de pessoas usando drogas, ou pessoas se prostituindo, ou pessoas cometendo crimes. A gente não gostaria. Essas são pessoas, são lugares para muitos de nós incomuns. A gente não está o tempo inteiro lá. Para outros já é comum. Aquelas pessoas que estão ali, é comum elas estarem ali. Mas Jesus, ele entra em lugares assim e salva aquelas pessoas que são comuns. É o que a gente vai ver hoje. O que eu queria que você guardasse no seu coração hoje é que Jesus, ele cura as mazelas de pessoas comuns, como eu e você, para mostrar que somente nele há esperança verdadeira. Jesus faz isso para mostrar que somente ele tem a esperança verdadeira. Esse trecho aqui, o primeiro ponto que nós vamos ver nesse trecho, é que Jesus vai ao encontro daqueles sem esperança. Jesus vai ao encontro daquelas pessoas que estão totalmente sem esperança. Nós vemos aqui, eu vou olhar o versículo 1 depois, mas nós estamos aqui depois de um contexto de cura também, né? Jesus tinha acabado de curar ali um filho de um oficial, aquele trecho bem conhecido que a gente já conhece. Mas, quando começa aqui no versículo 2, a gente vê que, dentro desse pano de fundo, Jesus estava novamente indo para uma festa, né? Quando chega aqui no versículo 2, passando pelo versículo 1, que mostra que ele estava numa festa, assim como na semana passada, que nós olhamos lá as bodas de Caná, no capítulo 2, agora Jesus chega novamente, está indo novamente para uma festa de judeus, mas ele vai por um lugar e passa por um lugar não muito comum para ele. Chega aqui no versículo 2, olha só o que diz o trecho. Diz assim: existe ali, em Jerusalém, onde ele estava indo, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico de Betesda, a qual tem 5 pórticos, ou aqui como se fosse 5 alpendres, né? 5 lugares cobertos, grandes. Quando nós olhamos esse lugar aqui, era um lugar nada incomum para um mestre da lei. Imagina só, aqueles mestres da lei andando com enfermos, andando com homens que são a escória da sociedade, leprosos. Não era comum o mestre da lei estar com aqueles homens ali. Principalmente quando nós vemos o tipo de pessoa descrito aqui. Enfermos, coxos, cegos, paralíticos. Eles não tinham por que estar ali com aquele povo. Lembra como Jesus descreve os fariseus lá em Mateus 23? Se você puder, volte aí um pouquinho na sua Bíblia. Vamos ler aqui os primeiros 7 versículos de Mateus 23. Olha só o que o trecho diz aí. Mateus 23, os versículos 1 ao 7. O trecho diz assim, ó: então Jesus falou às multidões e os seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disseram a vocês, mas não os imite em suas obras, porque dizem e não fazem. Ou seja, os fariseus eram hipócritas. Jesus disse assim, tudo que eles dizem é certo, de acordo com a lei é certo, mas o que eles fazem não é. Então, faça aqui o que eles dizem, mas vocês não façam o que ele faz. Nesse caso aqui, Jesus estava dizendo que funciona. Com os nossos filhos e pessoas ao redor não funciona, tá? A gente não era Jesus, ou nós não somos Jesus, na realidade. E ele diz aqui, versículo 4, atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam seus filactérios e alongam suas franjas as franjas de suas capas. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados de mestre. Mas vocês não serão chamados de mestre, porque só um é o mestre de vocês. Só um é o mestre de vocês e todos vocês são irmãos. Ou seja, Jesus estava trazendo aqui uma crítica grande aos fariseus, descrevendo que eles eram.
e mostrando que eles gostavam de estar lá em destaque, mostrando que eles gostavam de, como nós dizemos, de se mostrar, né? Então, eles não teriam por que estar naquele lugar. E Jesus, sendo um mestre, Jesus sendo um rabino, né, como era conhecido ali, ele também não deveria estar naquele lugar. Aquele era um lugar onde os enfermos não dariam destaque para aqueles mestres. Por que não dariam destaque para aqueles mestres? Veja só o tipo de doença que é colocado aqui. É interessante que João descreve claramente os tipos de doença que era colocado ali daqueles homens. Olha só: enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Versículo 3. Esse tipo de doença aqui, para ser cego, ser um coxo, ser um paralítico, isso aqui requer um milagre, requer uma intervenção divina. Se fosse algo que aqueles homens pudessem fazer para eles se destacarem, eles estariam ali. Mas eles não conseguiam fazer isso. A menos que houvesse uma intervenção divina na vida daqueles homens, eles não teriam destaque nenhum. Então eles não iam estar naquele lugar, não estaria ali naquele tanque. Aqui, para vocês terem mais ou menos uma noção de como era, uma provável ilustração de como era aquele lugar. Ali atrás está os alpendres, os homens ficavam ali perto. Quando acontecia a situação de as águas, né, eles diziam que um anjo vinha ali movimentar as águas, e aí eles entravam lá, e o primeiro que entrasse era curado. O versículo 4, cabe aqui um destaque, talvez na sua Bíblia também esteja, ele está entre colchetes. Isso significa que esse trecho ele está só nos manuscritos mais recentes encontrados. Os manuscritos mais antigos, ele não traz esse versículo. Isso quer dizer que a Bíblia tem erro? Não, porque veja que o mesmo trecho, só que enfatizado pelo próprio homem, mais na frente. Ele diz no versículo 7, ele diz assim: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Só que no versículo 4 ele adiciona que era um anjo, né, que chegava e movimentava a água. Pode ser que de fato esse relato seja correto, mas pode ser também que era uma maneira que eles acreditavam. Portanto, o que se sabe é que o primeiro que entrava lá, em algum momento que acontecia de a água se movimentar, seja por um anjo, seja pelo próprio Deus, quem entrasse era curado. E ele não conseguia fazer isso. Isso aí já é recente, uma escavação feita em 1888, e é o lugar onde esses homens provavelmente estavam, né? Algumas escavações que foram feitas ali na região de Israel, e aí encontraram esse lugar que hoje serve de visita. Enfim, Jesus estava nesse lugar que não tinha destaque nenhum. Aí, pessoas enfermas, pessoas comuns para aqueles ali, pessoas que ninguém queria estar perto. Naquele lugar, Jesus então atenta para um homem. Por que Jesus atentou para aquele homem? Não se sabe o porquê Jesus. Jesus não tinha nada de interessante para ver naquele homem. Nada de especial, mas Jesus olha para ele. Interessante aqui também é que o trecho ele mostra que aquele homem estava há 38 anos sofrendo. Imagina, 38 anos sofrendo com enfermidade. 38 anos sofrendo, sem ajuda para um possível milagre, sem esperança, esperando somente a hora da morte. Sua rotina era uma rotina comum. Ele estava só esperando aquele dia, mais um dia acabar. Ninguém vai chegar, ninguém vai me jogar lá, vai passar o dia mais uma vez. E a vida dele, comum, normal, estava seguindo o fluxo normal. Mas Jesus chegou naquele dia ali, e agora começa um diálogo com aquele homem. Jesus olha para ele, e agora vai começar um diálogo curto, porém muito profundo e emocionante. Segunda coisa que a gente aprende nessa narrativa aqui é que Jesus se relaciona com as pessoas sem esperança. Se no primeiro ponto Jesus vai ao encontro daqueles sem esperança, no segundo ponto Jesus se relaciona. Jesus não somente passou por ele, Jesus não somente foi ao encontro dele, Jesus teve de fato ali importância, se importou com aquele homem. Veja o relato a partir do versículo 6.
Versículo 6, depois de mostrar a introdução sobre aquele homem, sobre aquele lugar, o versículo 6 diz assim: Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? Olha o que o trecho diz. Primeiro, Jesus vendo, ou seja, Jesus não somente passou naquele lugar de maneira sem perceber nada. Jesus viu aquele homem. Jesus olhou para ele. Jesus atentou para ele. Jesus viu aquele homem e ele não ignorou a dor daquele homem. Talvez aqueles outros enfermos, eles tinham ajuda de alguém. Tinha algum familiar que sabia já que aquele lugar era um lugar de esperança para a cura. Vamos lá, vamos levar o nosso familiar lá. Quando acontecer, a gente joga ele dentro do tanque e depois tira. Aquele homem certamente estava sozinho, não tinha esperança para ninguém jogar ele lá dentro do tanque e depois ele sair curado. Jesus olhou para ele sozinho, sofrendo, e teve compaixão daquele homem. E tem outra coisa também interessante no trecho. Olha o que diz aí a palavrinha seguinte: Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo. Jesus sabia, Jesus conhecia a vida daquele homem. Isso é mais uma evidência de que o nosso Salvador conhece. Ele não era mais uma pessoa comum que estava passando em Israel, não era mais um daqueles mestres que não se relacionava, que era a classe lá exaltada. Não, Jesus conhecia, Jesus sabia quem era aquele homem. Jesus mostra que conhecia aquele homem, não era só daquele momento. Jesus conhecia já há um tempo. Mais na frente, olha, quando chega no versículo 14, veja o que Jesus diz para aquele homem. Versículo 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: olhe, você foi curado, não peques mais, para que lhe não aconteça coisa pior. Jesus sabia o porquê aquele homem estava daquele jeito. Jesus sabia quem era aquele homem, de fato conhecia. Não é só de saber assim, rapaz, alguém tem um homem lá no tanque de Betesda, que ele fica sozinho, de conhecer, de a gente saber. Não, Jesus conhecia ele de fato, sabia quem ele era. E Jesus não o ignorou. Então Jesus faz uma pergunta para o homem, que parece uma pergunta muito óbvia, né? Jesus chegar para um homem que está ali há 38 anos sofrendo, enfermo, torcendo para alguém chegar e colocar ele dentro daquele tanque. Jesus chega para ele no versículo 6, aí na última parte ele diz assim: você quer ser curado? Isso parece uma pergunta, como assim Jesus perguntar isso, né? É óbvio que ele queria ser curado. Mas Jesus mostra ali que ele quer ter um relacionamento com aquele homem. Ele podia simplesmente chegar lá, passou direto, curou o homem, não falou nada. Mas Jesus vai lá, fala com ele. Mais uma vez, Jesus quebra o protocolo aqui, né, de falar com pessoas em comum da sociedade ali. Jesus fala com pessoas ali que não eram tão especiais, né, para aquela sociedade. E Jesus faz questão de ter um relacionamento com aquele homem, de falar com aquele homem, de se importar com a dor daquele homem. E ele pergunta: você quer ser curado? E aí agora vem a resposta do enfermo. O homem, certamente ao ouvir a voz de Jesus, se assustou. Imagina aquele homem estar ali há tanto tempo, 38 anos esperando alguém fazer alguma coisa por ele, alguém agora chega para ele e diz assim, do nada, alguém chega e diz assim: você quer ser curado? Imagina que aquele homem já nem olhava mais para o rosto das pessoas, né? Devia estar ali tanto tempo sofrendo, que talvez ficasse ali sentado, ali no seu leito, ou deitado, ninguém sabe, e de repente alguém chega para ele e diz assim: você quer ser curado? Qual é a esperança dele? Alguém vai me jogar agora, né, dentro do tanque de Betesda. Alguém vai esperar para me jogar, alguém vai me ajudar. Mas ele não somente fala isso, e certamente ele também sabia quem estava falando com ele. Aquele homem sabia que aquilo ali não era algo comum. Não se sabe se alguém já tinha chegado lá com notícias e falando de que existia um certo Jesus aí que já tinha iniciado o ministério. Por que eu sei que ele sabia quem era Jesus? Veja na resposta dele. Qual é a primeira palavra dele? Senhor. Senhor.
Não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Senhor, ele se dirige a Jesus como alguém que ele sabe que tem uma certa autoridade. Ele se dirige a Jesus como alguém incomum também. E essa pessoa que está falando comigo aqui não é qualquer um. Senhor, ele chama Jesus de Senhor. Ele se dirige naquele momento a Jesus e ele mostra a esperança dele. A minha esperança, Senhor, é só que alguém chegue e me coloque dentro do tanque. Eu só queria isso. Eu só queria que mudasse um pouco aqui a minha rotina e alguém chegasse e me colocasse lá dentro. Mas ninguém faz isso. E quando eu tento fazer, certamente ele tinha alguns movimentos, quando eu tento fazer, alguém chega antes de mim. E aí vai lá e tenho que começar tudo de novo, esperar aquele outro momento chegar de novo para tentar. E diversas tentativas. E ele diz aqui para Jesus: quando eu tento, outro enfermo chega antes de mim. E aí Jesus agora se dirige a ele pela segunda vez. Se na primeira vez Jesus se dirigiu a ele com uma frase, perguntando, Jesus fez: você quer ser curado? Agora na segunda vez Jesus não faz espetáculo nenhum, Jesus só se dirige para ele novamente. Versículo 8, Jesus diz para ele: levante-se, pegue o seu leito e ande. Só isso que Jesus diz. Após a resposta do homem, Jesus não faz mais nenhuma afirmação, Jesus não fala mais nada, Jesus só dá uma ordem para ele: levante-se, pegue o seu leito e ande. Jesus não mandou ele nem entrar no tanque, só disse: levanta, pega o teu leito e ande. Sem espetáculo, mais uma vez mostrando misericórdia e mais uma vez sem se importar com a opinião alheia. Jesus não fez nenhum espetáculo ali, impressionante isso, né? Ninguém sabe se tinha outras pessoas ali ao redor, mas Jesus simplesmente disse para ele assim: vá lá, levante. O cara teve que agir de fé, porque ninguém levou ele para dentro do tanque, ele simplesmente obedeceu e levantou, pegou o leito e saiu. Jesus aqui mais uma vez mostrando misericórdia, graça, o grande médico agindo na vida daquele homem. O grande médico mostrando misericórdia para alguém que estava vivendo uma rotina comum. Aquilo ali para ele era só mais um dia. Ia acabar aquele dia mais uma vez, ele ia dormir ali, ou talvez ficar esperando alguma coisa pela madrugada. Mas alguém comum chegou, Jesus chegou na vida daquele homem e transformou a vida dele. Pelo resto dos dias da sua vida, aquele homem teve a sua vida mudada por Jesus. Isso aqui também, irmãos, nos ensina outra coisa. Jesus faz isso independente do que as outras pessoas que se acham incomuns pensam. Aí o terceiro ponto: a obra de Jesus não depende de pessoas incomuns, não depende de pessoas que são separadas, estrelas, não. A obra de Jesus não depende. Aí a gente vê isso aí nos versículos à frente. Isso aqui é interessante, olha só. Quando chega no versículo 9, aí o versículo diz assim: imediatamente o homem se viu curado, pegando o leito, começou a andar, e aquele dia era sábado. Por que eu disse que eu ia voltar lá no versículo 1? Olha só o que o versículo 1 diz aí. Passando essas coisas, ou seja, o que aconteceu aí nos dias passados de Jesus ter curado, de Jesus ter tido aquele relato da mulher samaritana, depois curou o filho de um oficial do rei, e agora, passados esses dias, Jesus, então, havia uma festa dos judeus. E Jesus foi para Jerusalém para participar dessa festa. Provavelmente aqui é a festa conhecida como festa do Pentecostes. Não se sabe exatamente qual é a festa. Mas isso não importa. O que importa é que Jesus estava indo. E aí ele vê aqui: havia uma festa dos judeus. Quando termina lá esse trecho do versículo 9, e aquele dia era sábado. Dia de sábado, alguém fazer alguma coisa, principalmente curar alguém, não combina muito com o judeu, né? Isso aqui, para os judeus, era um escândalo. Principalmente aqueles fariseus, escribas que guardavam lá a lei a ferro e fogo. Isso aqui para eles era um desrespeito.
E a gente vê isso muito claro no versículo seguinte. Veja aí o versículo 10, olha só. Por isso, porque o dia era sábado, os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado, e neste dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: pegue o seu leito e ande. Você percebe aqui que aqueles homens, em vez de ficarem espantados pelo que aconteceu com aquele homem, o homem estava há poucos minutos ali, num leito, deitado, esperando alguém ajudar ele, esperando que algo acontecesse com ele, esperando que alguém colocasse ele dentro lá do tanque de Betesda. Agora o que acontece? O homem é curado, Jesus age na vida do homem. Qual é a preocupação dos judeus? É sábado. Você não pode fazer isso. Se eles tivessem o poder, se esses homens tivessem o poder, eles tinham desfeito um milagre na vida daquele homem. Perceba o quanto essa religiosidade na cabeça daqueles homens, e isso nós pregamos lá na série sobre Tito, sobre legalismo, o quanto esse legalismo na vida desses homens era algo que estava entranhado e era maligno para eles. Que eles não estavam preocupados com o que Jesus fez, eles não se maravilharam com o que Jesus fez, a preocupação deles era simplesmente que era sábado. Eles eram hipócritas, e mais à frente, em outra situação, Jesus jogaria isso no rosto deles. Em outra situação de cura registrado em Lucas capítulo 14, abra aí sua Bíblia, volte um pouquinho aí, Lucas 14, nós vamos ler aí os 11 primeiros versículos, rapidinho, é pequeno. Olha só essa narrativa de Jesus aqui. Aqueles mesmos homens que estavam lá preocupados porque era sábado, Jesus agora vai desmascarar eles. Olha aí o que Jesus diz em Lucas 14. Num sábado, ao entrar Jesus na casa de um dos principais fariseus para tomar uma refeição, eles estavam observando. Eis que diante deles se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou: é ou não é lícito curar no sábado? Jesus estava dizendo para eles: eu posso curar ou não posso? E aí ele disse, olha só o que eles disseram. Eles, porém, não disseram nada, ficaram calados. Então Jesus pegou a mão daquele homem, curou e o mandou embora. A seguir, Jesus lhe perguntou: olha agora, quem é de vocês? Se o seu filho ou boi cair num poço, não iria tirá-lo imediatamente, mesmo no dia de sábado? A isto nada puderam responder. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus contou-lhes uma parábola. Quando alguém convidá-lo para casamento, não sente-se no lugar de honra, pois pode haver um convidado mais importante do que vocês. Então aquele que convidou os dois dirá a você: dê o lugar a este aqui. Então você irá envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando alguém convidá-lo, vá sentar no último lugar, para que quando vier aquele que o convidou, diga a você: amigo, venha sentar-se no lugar melhor. Isso será uma honra para você diante de todos os demais convidados. Porque todo aquele que se exaltar será humilhado, e o que se humilhar será exaltado. O que Jesus está dizendo aqui para eles é simplesmente assim: se for algo vantajoso para vocês, se for algo que é vantajoso para a sua família ou para você, você não teria problema de fazer isso no sábado. Se fosse algo que era vantajoso para aqueles homens que estavam ali, se fosse alguém da família deles, eles certamente não fariam nada. E Jesus está desmascarando eles aqui, que eles estão mais preocupados com a religiosidade deles do que com o agir do próprio Deus. Jesus, o grande médico, está agindo ali, fazendo um milagre grandioso. E eles estão preocupados com o quê? O dia de sábado. E aqui, irmãos, é uma lição que nós vemos muito grande. Jesus não depende daqueles homens. Jesus não depende da religiosidade deles para agir na vida daquela pessoa comum que ele está ali. Aqueles homens lá eram homens incomuns às sociedades, né? Ele passava, todo mundo tinha respeito por eles, todo mundo sabia quem eram os mestres da lei, eram os incomuns.
Os comuns tinham só mesmo que chegar lá, pedir conselho para eles, ou então a ofertar para eles, enfim. Mas Jesus não precisava daqueles incomuns para agir na vida de pessoas comuns, assim como ele não precisa hoje. Um dos relatos que me chamou muita atenção no capítulo 4, quando a gente volta um pouquinho na história da mulher samaritana, os últimos versículos da história, da narrativa, é interessante, porque o destaque inteiro da narrativa, óbvio que é Jesus salvando uma mulher pecadora, mas ela fica em evidência, né, na história. É ela que Jesus vai se dirigir, é ela que chega lá no poço para tirar água, é ela que depois vai chamar o povo para ver e conhecer a Jesus. Mas quando chega no final da narrativa, lá nos versículos 39 até o 42, a gente vê algo interessante que diz assim, olha só, deixa eu só ler esses versículos aqui para você. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito: ele me disse tudo o que tenho feito. Ou seja, alguns creram por causa da mulher. Quando chega no versículo 40, diz assim: quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Olha o interessante versículo 41. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. Olha só, alguns creram por causa do testemunho da mulher. Agora, outros creram já por causa da palavra de Jesus. Quando chega no versículo 42, é que é o interessante, olha só. E diziam à mulher: eles não somente creram em Jesus, por causa das palavras de Jesus, mas agora eles dizem à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. E eles estavam dizendo assim, o que você falou, não é mais por isso que nós cremos, é porque nós estamos vendo o próprio Deus, o próprio Salvador do mundo nós estamos vendo agora. Muito obrigado que você nos levou até ele, mas agora nós queremos ouvir só ele. Eles tiram a mulher de destaque, e de fato, ela não é destaque, ela nunca vai ser, nós nunca vamos ser, nós nunca vamos ter destaque, nenhum de nós vamos ter destaque na história da redenção. O único que deve e sempre vai ser destaque na história da redenção é Jesus, o Salvador. Ele não precisa de mim, ele não precisa de você, ele não precisa daqueles mestres da lei, eles não precisam de apóstolos, ele precisa apenas usar o poder dele mesmo. Ele é o único destaque aqui. Jesus teve misericórdia daquele homem, Jesus foi ao encontro daquele homem, Jesus não precisou de outros homens incomuns para agir na vida daquele homem, assim como ele não precisa até hoje. Meu irmão e minha irmã, se você está esperando algo sobrenatural acontecer, para Deus agir na sua vida, eu preciso te dizer algo. Nós às vezes esperamos assim, não, eu quero que Deus faça algo grandioso para eu ser usado por Ele e aqui alguma coisa, ou então espere que Deus faça algo grandioso para eu entregar minha vida para Jesus. Primeiro, se você é um salvo, Deus não vai fazer um espetáculo na sua vida para que você seja um instrumento na vida dele. Não espere chegar um anjo, não espere. Não espere você ter um sonho, não espere. Não espere que venha alguém lá na sua frente, vestido de roupa branca, e diga o que é que você tem que fazer. Não. Se você é um salvo, se Deus já salvou a sua vida, se você é uma pessoa comum, você pode ser usado por Deus. Você tem tudo o que você precisa para Deus usar a sua vida. Independente da circunstância que você viva. Se você é alguém que trabalha numa empresa grande, que trabalha lá dos melhores lugares do Brasil, Deus pode usar a sua vida lá naquele lugar, meu irmão. Se você é alguém que tem muitas posses, Deus tem lhe abençoado muito financeiramente, com inteligência, com dinheiro, empresas, enfim, o que for, Deus pode usar a sua vida, meu irmão. Mas se você é alguém que está trabalhando lá, sei lá, só fazendo a zeladoria da empresa, Deus pode usar a sua vida, meu irmão, também. Sabe o que vai acontecer no dia que nós estivermos diante de Deus? Nem o que é o diretor da empresa e o zelador, vai fazer conta diante de Deus. Todos vamos estar diante do mesmo Deus, adorando o mesmo Deus. Então nós podemos ser usados
estando onde quer que estejamos. Não precisamos de espetáculos, não precisamos ser pessoas incomuns e sobrenaturais para ser usados por Deus. Não precisamos disso. Nós precisamos apenas saber que na história da redenção existe apenas um que é destaque. E esse não sou eu e nem é você. É Deus, o Salvador do mundo, como disseram aquelas testemunhas. A outra coisa é que se você não é um salvo, se você não tem certeza que se morresse hoje estaria na presença de Deus, eu quero apelar para você. Assim como aquele homem estava preso a uma doença que só existia um Salvador para trazer cura para a vida dele, você também está preso numa doença mortal chamada pecado. Essa doença, ela traz morte em dois sentidos. Primeiro, você está carnalmente escravizado pelo pecado. Todos os seus desejos, todas as suas obras diante de Deus são obras pecaminosas. Mesmo as coisas boas. Isaías 64, capítulo 5, 6, vai dizer que as boas obras de justiça diante de Deus, dos ímpios, são como os trapos de imundície, são como pano sujo, traduzindo numa linguagem bem comum, pano sujo. Diante de Deus você faz lá boas obras, essas boas obras aqui, eu sou uma pessoa boa, eu vou ser salvo porque eu dou isso, ou eu faço aquilo, eu ajudo as pessoas ali. Deus está dizendo que essas boas obras diante dele são panos sujos. Carnalmente falando, as pessoas sem Cristo, elas estão escravizadas, elas são escravas do pecado. Romanos capítulo 6 deixa isso muito claro. Imagina, o que é que um escravo faz? Só o que o seu Senhor manda. E o que o seu Senhor está mandando é o tempo inteiro você pecar. Todas as suas motivações estão presas. Efésios capítulo 4 também mostra isso, que as suas motivações estão sendo presas, direcionadas pelo pecado. Carnalmente falando, se você não tem Cristo como seu Salvador, você está preso, está escravizado por algo chamado pecado. Espiritualmente falando, você está morto. Efésios capítulo 1 diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida. Ou seja, aqueles que não receberam vida de Deus permanecem mortos. A situação das pessoas sem Cristo hoje é morte. Você pode estar vivo carnalmente, mas se você morrer hoje carnalmente, você vai passar uma eternidade no inferno. Meu amigo, essas palavras são duras, mas eu preciso dizer para você, o meu coração tremendo, partido, eu clamo a você que se renda ao Salvador, se renda ao grande médico, que pode curar as doenças espirituais e doenças físicas. O nosso foco não está só em curar as doenças carnais aqui. Nós podemos morrer nesse corpo, mas se você tiver a sua doença espiritual curada, isso é o que importa. Você pode sofrer nesse mundo, você pode ter dores, você pode morrer da pior maneira possível, mas se você colocou a sua confiança em Jesus, você vai passar uma eternidade com Ele. E Apocalipse capítulo 21 diz que lá, com Ele, não haverá mais dor e nem lágrima. Todas as dores desse mundo, todas as dores que passamos aqui, vale a pena quando colocamos a nossa confiança diante do grande médico. Então Jesus não precisa de pessoas incomuns. Jesus está chamando pessoas comuns como eu e como você. Paulo deixa isso muito claro em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 ao 29, ele diz: irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes.
E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Deus chama, Deus cuida e Deus se relaciona com pessoas comuns. Se você é uma pessoa comum, se você é uma pessoa que sabe que não tem nada a oferecer para Deus, é você mesmo que Deus quer se relacionar. Tudo que temos, tudo que conseguimos fazer, devemos fazer sabendo que é por Ele e para Ele, por meio dEle. Só por isso. Em conclusão, meus irmãos, eu tenho algumas aplicações aqui para nós. Primeira coisa é, se você é um salvo, se você tem certeza da sua salvação, se você tem certeza de que foi alcançado pela graça de Deus, primeiro de tudo, louve a Deus por ter sido encontrado por Jesus. Assim como aquele homem foi encontrado lá, aquele homem sem esperança, nós também fomos encontrados sem esperança. Nós fomos alcançados, nós não temos esperança de salvação em nós mesmos. Efésios capítulo 1, como eu já falei aqui, mostra que nós estávamos mortos. O que é que um morto pode fazer, meus irmãos? Nada. E por que é que nós temos vida hoje? Porque Ele mesmo deu vida. É Ele quem traz vida aos mortos. Somente Ele pode trazer vida. E Ele nos trouxe vida. Se você tem essa certeza, se você sabe que se você morrer hoje, você vai encontrar o Salvador, louve a Deus por isso. A morte para nós não é algo que traz medo, é algo que traz esperança. Ela é só um instrumento de Deus para nos levar para encontrar Ele, só isso. Se você é alguém que sabe e tem essa certeza, louve a Deus por isso. Louve ao Senhor Jesus pela sua graça. A segunda coisa é, se você ainda é um salvo, louve a Deus pela possibilidade de se relacionar com Ele. Ele foi lá conversar com aquele homem. Hoje nós podemos também nos relacionar com Deus. Primeiro que nós temos o próprio Deus habitando em nós. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, diz que nós somos templo do Espírito Santo. Ele habita, Ele mora em nós. O próprio Espírito Santo mora em nós. A segunda coisa, a oração dominical, conhecida como a oração do Pai Nosso, né? Mostra que nós podemos falar diretamente com Ele, orar. O próprio Jesus nos ensinou a orar. Mateus 6, 7 ao 15, lá no exemplo, Jesus, Ele diz que como nós deveríamos orar. Isso é um privilégio de nós nos relacionarmos com o nosso Deus. É como eu costumo dizer, a única religião que tem um Deus relacional é o cristianismo. Todos os outros lugares que você vai, qualquer pessoa que você encontra em outra religião, ela não tem certeza de que alguém que está lá do outro lado escuta ela. Nós sabemos que o nosso Deus nos escuta. E nós sabemos porque nós acreditamos que a sua palavra é a verdade. E Ele disse que Ele nos escutaria quando nós orássemos. E a terceira coisa é que nós devemos louvar a Deus pela possibilidade de salvação ainda hoje, para desesperançados como nós. Ainda há possibilidade de salvação hoje, irmãos. Se você, mais uma vez, está aqui e não tem certeza de que a sua confiança está em Jesus, converse conosco no final, fale conosco no final. Nós queremos, nosso maior desejo para a sua vida não é outro, nosso único e maior desejo é que você se relacione com Deus. Eu quero dizer algo para você, você nunca vai estar pronto. Jesus não precisa que você esteja pronto, você é doente. Você é doente, e é o que o trecho de Lucas 30, 32 diz. Os doentes é que precisam de enfermos. Nós estávamos doentes, mortos, lá na doença do pecado espiritualmente, e o Senhor nos deu vida. Se você ainda está preso nessa morte espiritual, nessa doença de escravidão do pecado, coloque sua confiança em Jesus. Hoje é o dia para você colocar sua confiança no Salvador. Ainda há esperança. Nós estamos esperando que daqui a pouco Jesus venha.
nos leve para estar junto com Ele. Mas enquanto isso, ainda há esperança para você. Nosso maior desejo, nossa maior oração, nossa maior ansiedade nesse sentido é que você se renda ao Salvador. Não tem outro desejo para você, a não ser que você coloque a sua confiança no Senhor. Aí o trecho de Lucas 30, 32. Os fariseus e os seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar o justo, e sim os pecadores ao arrependimento. Jesus, o grande médico, ele não cura só as doenças espirituais, ele cura principalmente, não cura só as doenças físicas, perdão, ele cura principalmente a doença espiritual. Nossa maior necessidade, que é ter um relacionamento com ele. Vamos orar. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado pelo encorajamento que o Senhor nos dá, Senhor. Pai, eu te peço que o Senhor nos ajude a reconhecer esse grande privilégio de que somos apenas servos, encontrados pelo grande médico, salvos pela graça. Temos o privilégio de nos relacionar contigo hoje, Pai. Muito obrigado por isso. Obrigado porque podemos confiar também que o Senhor cura as nossas enfermidades físicas, porque o Senhor fez isso. Mas ao mesmo tempo, Senhor Deus, confiamos na maior necessidade de cura, que é a cura espiritual. Que o Senhor possa alcançar, Senhor Deus, os corações que ainda não têm essa certeza, que ainda estão presos pela morte do pecado. Que o Senhor possa agir nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém.